Esse é um mapa de 1938. Vemos o córrego de Santa Rita, que hoje está canalizado, e é a Avenida Damaso Drummond. Logo acima fica a banheira pública, abandonada, na Rua da Banheira, continuação da Rua Alexandre Gondim. A graciosa Praça Governador Valadares, a imponente Igreja Matriz, a ferrovia e a estação ferroviária, onde hoje está a Fundação Cultural. E vemos a Avenida Antônio Carlos com sua forma afunilada. As ruas contam a história. Essa avenida afunilada não foi projetada assim. É fruto das atividades humanas. As ruas, curvas, as saídas, becos, vielas e o próprio terreno contam a história e formam a personalidade de Araxá. E Araxá possui muita história e personalidade. Esse sombreado mostra a parte mais antiga da cidade antes de 1800. Nesse miolo, atual Praça Maria Carneiro, ficava o povoado iniciante e as 4 trilhas de chegada. Do lado leste, a entrada era pela atual Rua Totonho Pereira, onde é a rotatória do Corpo de Bombeiros, subindo em direção à Santa Casa. Do lado oeste, a entrada era pela atual Rua Pará e Ipiaó, em frente à estação rodoviária. A Avenida Amazonas não existia até a década de 1920. Do lado norte, a entrada era pela atual Rua da Banheira. Do lado sul, era a Estrada do Barreiro, não pela Avenida Imbiara, que ainda não existia. Vamos retirar as ruas para obter um mapa de 1700, quando apenas os índios caiapós habitavam a região. Isso para estudar o terreno, tentando dar maior sustentação teórica à história de Araxá. Nesse mapa, há somente os 3 antigos córregos, onde estão as atuais avenidas Damaso Drummond, João Paulo II e Wilson Borges. Ao longo dos córregos, sempre há matas ciliares. Agora temos os córregos e matas ciliares de suposta largura. O resto eram cerrados, com lobos-guarás, emas, macacos, tatus, seriemas, tucanos, jaburus, toda a fauna e flora. E os índios caiapós. Para o que vamos estudar, necessitamos de curva de nível. Caminhando ao longo de cada uma dessas linhas, a pessoa não sobe nem desce, está sempre na mesma altitude. Por isso se chama curva de nível. Passando de uma curva de nível para a próxima, a pessoa subiu ou desceu 5 metros nesse mapa. A Copasa me forneceu um mapa com essas curvas de nível. Vamos tentar deduzir uma trilha primitiva. Ela ficava do lado esquerdo do córrego, porque do outro lado está o Morro de Santa Rita. Do lado da Rua Totonho Pereira, a mata ciliar era cortada perpendicularmente para andar menos dentro do mato. Assim, teríamos o ponto A, fora da mata, mais ou menos onde hoje é o final da Rua Pepururé, atrás do Corpo de Bombeiros. Do mesmo modo, do outro lado, teríamos o ponto B, fora da mata. Estes pontos são de travessia antiga e não se tem notícia de outras travessias com trilhas. Veja a curva de nível que passa pelo ponto A. Ela chega do outro lado, bem acima do ponto B, perto de 22 metros mais alto. Isso porque a diferença de nível
de uma curva de nível para outra é de 5 metros e há pouco mais de 4 faixas, do ponto A até o ponto B. Veja agora a outra curva de nível do ponto B. Essas duas curvas de nível dos pontos A e B definem uma faixa. Para ir de A até B, a descida é de 22 metros aproximadamente. Mas o melhor trajeto não é esse, porque tem subidas e descidas fortes e passa longe do córrego. Um bom trajeto é aquele que não faz subidas e descidas, mas vai descendo sempre igual, descida uniforme, o que significa ângulo agudo constante com as curvas de nível. Assim, marcamos os pontos e marcamos essa trilha de descida constante. Isso significa que mantém mesma distância aproximada do córrego e da mata ciliar, porque o córrego também desce de forma mais ou menos uniforme. Assim, a trilha, a mata ciliar e o córrego são paralelos, aproximadamente. Mas a melhor trilha não é bem essa, é quase essa, apenas um pouco retificada, evitando muitas curvas. Existe o ponto ótimo, que é instintivo, e até as tropas sabem trilhar. Essa trilha é boa conjetura para a primeira trilha leste-oeste, tanto por passar pelas travessias antigas dos córregos, como por passar pela parte antiga da cidade e também ser compatível com as curvas de nível. Vamos transferir essa trilha para o mapa da cidade de 1938. A trilha deveria passar aproximadamente por onde hoje é a Rua Pepururé. Cortava a Praça Maria Carneiro e a atual Rua Alexandre Gondim. Cortava o quarteirão para baixo do INSS. Nesse miolo, abaixo do INSS, deve ter começado Araxá, na Praça Maria Carneiro, ao lado do pouso de tropeiros. Dali, a trilha seguia, talvez um pouco abaixo da Rua Imbiaçá, depois Ipiaó e Rua Pará. Claro que com o tempo foram ocorrendo mudanças e retificações. Outra trilha era a norte-sul. Essa trilha ligava o Barreiro ao povoado, à Bica, indo além para os lados do rio Tamanduá e da atual Antinha. A saída para o Barreiro não era pela Avenida Embiara, que nem existia. Também não tem sentido subir toda a Embiara e depois descer do outro lado. Não. Para subir do povoado até a atual rotatória do shopping, o certo é subir com ângulo constante com as curvas de nível. Assim, sobe pela atual Avenida Antônio Carlos, atravessa os pátios do Colégio Dom Bosco, pegando a avenida dos antigos trilhos da ferrovia. Depois do ponto da atual rotatória, continuando aproximadamente acompanhando os trilhos até a Estrada Velha do Barreiro. Essas duas trilhas formam a cruzeta, cujo centro corresponde ao miolo da parte antiga da cidade. Araxá nasceu ao lado de um pouso de tropeiros. Aliás, podemos conjecturar que nesse local, em frente à Bica, era local de aldeia indígena. Mas não possuímos documentos sobre isso, apenas evidências. O local é muito apropriado para a taba. Um indianista poderia fornecer mais informações. Os tropeiros podem ter aproveitado o claro pisoteado da tribo e também a bica e as trilhas. O gado das fazendas ao norte, indo salitrar no Barreiro, por algum lugar deveria passar. Onde?
Todos os mapas conhecidos da cidade de Araxá mostram a Estrada 1, saída para o norte pela Avenida Ananias Pereira, Avenida do Presídio. Examinando no mapa as curvas de nível da encosta do Morro de Santa Rita, observamos um encurvamento dessas linhas, indicando um rebaixamento que pode ter sido feito pela passagem de gado. Esse rebaixamento é continuação da estrada e pode ser por onde o gado descia. Nesse rebaixamento, hoje tem uma avenida. Na sequência, vemos um grande espaço que resultou no grande quarteirão do INSS, onde foi a antiga cadeia já demolida. Esse espaço pode ter surgido como local de pouso de gado ou espera para a entrada ou saída do barreiro. Em seguida, segue um caminho afunilado que formou a Avenida Antônio Carlos. Este afunilado pode ter sido feito por saída de gado, que começa atropelado e vai se afunilando na medida em que toma toada de estrada. Por fim, essas 4 evidências estão alinhadas e apontam para o barreiro, não pela Avenida Imbiara, mas contornando a colina, procurando subir em ângulo uniforme com as curvas de nível. O gado passava por algum lugar e há a estrada antiga. Então, com as demais evidências, podemos adotar esse modelo de início da cidade ao redor de um pouso de tropeiros, muito provavelmente ao lado da única praça que por ali existe, que é a que hoje se chama Praça Maria Carneiro, bem no núcleo da parte antiga da cidade. Estamos adotando uma forma científica de fazer história, documentos e metodologia. O terreno também é um valioso documento. Esse modelo pode mudar com o surgimento de novas evidências. Em 1796, para a construção da antiga matriz de Araxá, que ficava em frente onde hoje é o Bradesco, foi puxado um rego de água tanto para a construção como para abastecimento de casas. O rego passava onde hoje é o estacionamento do Bradesco. Foi feito por causa da construção da matriz antiga. Foi puxado das nascentes do Capão do Fagundinho, no final da Avenida Ecológica. Um rego de água deve descer 3 metros por quilômetro, em média. Para isso, foi usado um nível em forma de triângulo. A partir dessas informações, em um mapa com curvas de nível, fui marcando pontos subindo 3 metros por quilômetro a partir do estacionamento citado. Assim, pude determinar com boa aproximação o local da captação de água. O estudo completo está arquivado na Fundação Cultural. Em 1796, demarcaram o trajeto do rego, onde cortava a passagem da boiada na atual Avenida Antônio Carlos. Dali para baixo foi demarcada uma praça e o local da igreja. A praça foi alargada em cima, corrigindo o afunilamento e gerando a quina do Bradesco. O rego foi puxado logo, mas a igreja foi terminada em 1800.